Vambora, mais um vídeo do JJ, o sofrimento inimaginável dos infectados de The Last of Us. Hoje eu não tô muito legal, então eu decidi fazer um react rápido, né? Um videozinho curto aí, 12 minutinhos. E vambora. O JJ com essa voz dele mansa nos meus ouvidos. Coisa boa. Talvez você nunca tenha parado para pensar o quanto a temática de infectados do The Last of Us é uma ideia muito bem pensada e principalmente como ela é terrivelmente assustadora. Inclusive, nunca joguei The Last of Us, tá? Nunca joguei. Eu já assisti um pouco, mas não consegui assistir tudo assim, sei lá, velho. Parece... Não me prendeu muito, né? Então, mas eu sei algumas coisas assim, né? Eu sei, eu acho que o básico do jogo. Nossa, isso eu não sabia. Diferente dos zumbis estúpidos do The Walking Dead, que são basicamente mortos-vivos, né, controlado ali, se não me engano, por um vírus, então, mesmo se a pessoa vier a óbito, ela vai renascer como zumbi. Não a alma da pessoa em si, mas simplesmente o seu corpo ali sendo arrastado por instintos primitivos. Em The Last of Us a história é bem diferente. Vários usuários começaram a perceber como os infectados parecem estar em um constante estado de sofrimento, quase como se a pessoa ainda estivesse ali dentro, sem controle de si mesma. E isso é simplesmente perturbador, cara. Bizarro. Nossa. Você pode ouvir claramente que, principalmente os runners, né, o primeiro estágio da infecção, eles parecem muito com criaturas em agonia. Você consegue ouvir eles gemendo, chorando, né, como se fosse realmente um estado de dor muito profundo. O jogo é bonito, né? Caraca. Cara, acho que eu nunca tinha parado pra pensar assim como o The Last of Us 2, né? É bonito. Olha, ainda mais em 4K assim. Caraca, a ambientação do The Last of Us sempre foi muito incrível, né? Desde o 1 e no 2 aqui, ó. As gotas no vidro do carro. Incrível, muito, muito bonito mesmo. Pois o próprio jogo ele mostra que o fungo ele vai crescendo ali por dentro da cabeça do hospedeiro, chega ao ponto que separa o rosto dela em duas partes. É Nossa. sinistro pensar que aquilo um dia foi um ser humano. E é aí que vem um dos conceitos mais bizarros, né? Se não o mais bizarro que eu já vi em um jogo. A consciência dos infectados. Então o fungo Cordyceps ele toma controle do corpo pouco a pouco, como se sequestrasse o cérebro e mantivesse a pessoa presa dentro de si mesma. É como se a mente estivesse acorrentada, assistindo ao próprio corpo cometer atrocidades sem poder reagir. É tipo como, né? Bom, vou usar como referência o Supernatural, né? Quando um demônio entra no corpo de uma pessoa, é basicamente isso, né? Ela basicamente ainda tá consciente, mais ou menos, mas consegue ver tudo, mas não tem o controle sobre o corpo, né? Então é basicamente, acho que criando um paralelo aí, acho que seria mais ou menos a mesma coisa, né? Bizarro. Por isso que ouvir esses gritos, gemidos e até mesmo o choro dos runners é tão bizarro. Talvez seja o último resquício da pessoa tentando resistir ao parasita, implorando para ser libertada. E aqui chega a parte que eu creio que seja a pior de todas. Alguns usuários do Reddit, e até mesmo lendo comentários aqui do YouTube, eles relataram ter ouvido os infectados pronunciarem certas palavras, né? Eu vou ser sincero, na minha jogatina eu não lembro de ter ouvido isso. Mas se você ouviu, por favor, coloca aqui embaixo, cara. Eu vou tirar um tempinho para ler os comentários. Mas nesses vídeos aqui que a galera posta, tipo, mulher infectada chorando, você até consegue ouvir algo que parece com uma palavra, né? Talvez seja uma palavra em inglês, dê uma olhada. Não, a do ano dos Disney eu não peguei não, mas o Please Help sim. Oh God. Quando você É. sai da zona de quarentena com a Tess, lá no começo do jogo,
você se depara com o primeiro contato real com infectados, né? Tirando, obviamente, o início. E tem uma mulher que tá comendo uma carniça lá, né? Você consegue ouvir claramente que ela parece vomitar o que tá comendo. Jesus. Como se realmente não quisesse fazer aquilo, né? É bem o Foi então comecinho que do jogo algumas mesmo. pessoas comentaram que nesse caso ela podia estar recém-transformada, né, ali da zona de quarentena, e tá consumindo uma pessoa que ela reconhecia como um amigo, um colega ou até mesmo um familiar, cara. Bem pesado, né? Esse cara aqui também fez uma observação bem interessante. Ele colocou ali o título, né? Infectados podem implorar por suas vidas. Por mais que eles não façam isso tão intensamente como os humanos, você consegue ver ali por uns segundos como eles mudam a expressão facial e colocam a mão ali perto da cabeça, né, do rosto, como um instinto mesmo de autodefesa. Ah, E isso verdade. reforça ainda mais que ainda existe um resquício de humano ali dentro. Na série também tem um momento que a Ellie tá ali observando o isso? infectado que tá preso em um desmoronamento, né? E eu não sei se vocês conseguiram perceber a humanidade desse infectado. Ele acompanha a faca dela com os olhos. Ele nem faz aquela gritaria que os primeiros infectados fazem, né? Uma cena medonha, cara. A série eu também não Até certa assisti. vez fala que prefere morrer do que se transformar em uma dessas coisas. Com certeza ela tem medo de ainda estar consciente depois de se transformar. Não é à toa que ela se sacrifica ao ser mordida por um infectado. Porém, uma das partes mais tocantes disso tudo é a conversa com Sam, né? Um garoto muito novo que tinha sido mordido na perna. Então ele conversa com a Ellie, aquele diálogo, cara, que é algo bem doloroso, né? Ele se questiona se as pessoas já morreram ou se elas estão conscientes, sem controle do seu próprio corpo. Bizarro. Dessas coisas aí fora. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Cara, eu acho que, não sei, pra o cara que pensou nesse diálogo ter colocado, realmente pode ser algo com fundo de verdade, né? Eu não sei se existe alguma confirmação sobre isso, realmente, se essas pessoas estão conscientes, mas pra ter esse diálogo no jogo, eu acho que com certeza, né? Porque o próprio cara que criou o jogo já pensou, pô, vamos fazer as pessoas pensar, né? Nessa teoria aí. Não sei quão da teoria é verdade ou Tenho medo que isso aconteça comigo. é só loucura mesmo. Aí depois tem a cena do que eles descobrem, né, que ele tava infectado, porque ele ataca a Ellie. E cara, pra mim essa é sem dúvidas um dos momentos mais chocantes da história dos videogames. Medonho isso aqui, cara. Não, e dizem que o 2 é pesado ainda, né? Mas isso aqui, cara... Ellie, é sua culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É sua culpa. Henry! Henry, não! Ai, meu Deus. Caramba! Esse nunca tinha Para visto. analisarmos mais profundamente essa questão, basta olhar o Cordyceps na vida real. Em insetos como formigas, o fungo invade o corpo e consome partes do Caraca, tecido, caraca, não mas sabia disso. preserva áreas essenciais do cérebro enquanto toma controle dos músculos e do sistema nervoso. O resultado é a formiga, né, continuando viva e consciente. Mas o corpo dela, né, interno, está sendo manipulado como uma marionete, para levar o fungo a um local ideal para se espalhar, Nossa. né, para reproduzir. Agora pense nesse conceito aplicado a humanos em The Last of Us. Se o Cordyceps seguisse o mesmo padrão que as formigas, isso significa que a pessoa infectada continua consciente dentro do próprio corpo, vendo e sentindo tudo enquanto o fungo a transforma à força e ataca outros. A ideia de perder totalmente o controle enquanto ainda está acordado é mais assustadora do que simplesmente morrer. Isso Verdade. transforma os infectados de The Last of Us em algo ainda mais trágico e horrível. O Cordyceps é uma das ideias mais repulsivas de se imaginar. Ele invade o corpo do hospedeiro e começa a se alimentar de dentro para fora. Então ele não para de incomodar ali quando o hospedeiro morre. Quem dera, né? Ele fica espalhando os seus filamentos fúngicos como raízes por músculos, órgãos e até o cérebro. Né? Imagina o cheiro Caraca, o disso aqui, detalhe raízes da por flecha entrando dentro da músculos, mochila. órgãos e até Da o hora. cérebro. Né? Imagina o cheiro disso aqui, cara, misturado com mofo, porque o fungo
literalmente está decompondo o corpo vivo enquanto se espalha. E o pior é que ele se reproduz melhor em lugares quentes e úmidos, criando um ambiente perfeito para crescer sem parar. Então o Brasil já era imagina nessa você história. caminhar para um cenário desse, cara. Essa coisa crescendo, rompendo a pele, transformando o que um dia foi O uma Brasil já era. pessoa em uma colônia grotesca de esporos que contaminam tudo ao redor. Sinistro. Então, recapitulando aqui. Nos Runners, tudo indica que o hospedeiro continua consciente. Nos Stalkers, talvez ainda existam momentos de lucidez, né? Pequenos flashes em que a pessoa percebe o que se tornou antes de ser engolida pelo delírio. Mas o mais bizarro dessa fase é o comportamento deles. Os infectados não te atacam de forma direta. Eles se escondem, né? Oxi. Esperam o momento certo para avançar, quase como se estivessem armando uma emboscada. Seria isso o fungo desenvolvendo uma espécie de inteligência própria? É, né? Ou será que o hospedeiro, já completamente dominado e fora de si, está agindo de maneira instintiva? Talvez seja uma mistura cruel dos dois. A mente humana, retorcida e corrompida, unida ao impulso biológico do Cordyceps de se reproduzir a qualquer custo. Já nos Clickers, eu creio que é o fim definitivo. Nessa fase, não há mais nada da pessoa que um dia existiu. O Cordyceps tomou o controle absoluto. O crânio é literalmente partido ao meio. Sem dúvida, são um dos inimigos mais assustadores dos jogos. Tem momentos que você chega a fazer careta jogando isso, cara. É medonho, assim, você indo por trás dele ali, tentando pegar ele quietinho para os outros não ver. E esse som que ele produz parece até algo mais animalesco, mas se você parar pra ouvir com atenção, né, parece mais com um ranger de uma garganta Caraca, olha os detalhes da chuva no ombro. deformada ou algo assim. Eu creio que a parte mais assustadora dos Clickers não é o perigo que eles representam, mas o fato de terem sido alguém em algum momento. Um ser humano com lembranças, sentimentos e vontades. Nossa. Bizarro. E aí a gente chega nos Bloaters e nos Shamblers, né? Cara, simplesmente são grotescos. Nos Bloaters, o fungo já consumiu Cara, o isso Shambler. aqui parece. Tá ligado que você quer inventar um nome aleatório? Olha isso. E aí a gente chega nos Bloaters Bloaters, e nos Shamblers, né? Shamblers. Os Bloaters e os Shamblers parece que você tá inventando qualquer palavra, tá ligado? Não tem mais sentido. Os Bloaters, os Shamblers. Ah, mano. Engraçado esse nome. Cara, simplesmente são grotescos. Nos Bloaters, o fungo já consumiu o corpo por completo, né? Eles passaram anos infectados e o Cordyceps foi criando camadas e mais camadas de placas no corpo, como se fosse uma armadura mesmo feita por fungos. Eles parecem ter uma força absurda, ao ponto que se eles te pegar, cara, você vê essa animação grotesca aí do Joel. Nossa. Então, por isso que esse conceito pra mim é tão pesado, né? Como eu falei, a gente não tá falando daqueles zumbis estúpidos andando por aí sem rumo. Estamos falando de pessoas que, em algum nível, ainda estão lá dentro, presas no próprio corpo, sentindo o fungo crescer por dentro e assistindo impotentes enquanto atacam quem amam. Isso transforma toda a narrativa em algo muito mais cruel e trágico, porque o terror aqui não é físico, é existencial. A ideia de perder a si mesmo aos poucos, de Paia. continuar acordado enquanto é transformado em um monstro, é uma das, se não a ideia mais perturbadora já explorada em um jogo. Bizarro, bizarro. É isso, né? Mais um vídeo do JJ, como sempre, muito divertido. Sempre faz a gente pensar, né? Refletir. Nunca tinha parado pra pensar nessa teoria, né? Não sou muito um fã, assim, de The Last of Us. Nunca joguei, enfim. Nem acompanhei certinho, mas achei interessante, achei bem legal, né? Realmente algo a se pensar aí. Muito bom.